suposto, não é? Sim, é um grupo. Ok, muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à Biblioteca Arquiteto Cosmeli Santana. Hoje vamos mais uma vez fazer uma sessão do Clube de Leitura que durante este mês foi dedicado aqui a este livro, A História de Roma, de Joana Berto, que é a nossa convidada de hoje. Obrigada, Joana, por estar connosco. Bem-vinda também. Joana, que é escritora, escreve também para teatro, autora de vários romances, de contos infantis e livros de contos. A escrita sempre foi assim uma grande paixão, sempre esteve presente na vida. Sim, sim. Confere, como a maioria dos escritores, Sim, apesar de sim, ter sim. uma formação mais ligada às artes visuais, a escrita sempre foi muito importante. Então, não sei se nos quer falar um bocadinho da origem deste livro, um bocadinho qual é que foi o ponto de partida, não é? Portanto, se nos quer falar um bocadinho sobre a história de Roma. Sim, claro. Eu primeiro quero dizer boa tarde a todos, estou muito contente de estar assim um grupo tão diverso e para o meu hábito tão extenso. Obrigado, Clara, à Biblioteca pelo convite. É uma grande alegria estar aqui. Eu não sei qual é o ritmo normal deste clube de leitura. Todos os clubes de leitura parece que encontram assim uma orgânica diferente, mas seja como for, eu vim aqui hoje para me pôr ao dispor para conversar convosco sobre a vossa leitura do livro e conversar sobre o que quer que surgir. Ao mesmo tempo, eu também tenho a percepção ou a posição de que a partir do momento em que eu lanço o livro também sou só mais uma leitora, ou seja, há muita coisa sobre este livro e sobre cada livro que é muito misterioso também para mim, portanto eu não sou uma decifradora, eu não sei se saberei responder a todas as vossas questões, mas sintam-se também livre, independentemente da autora estar presente, que é logo também um elemento que se calhar nos clubes de leitura em que o autor não está, estávamos a falar disso antes da sessão começar, não é? Porque há estes dois formatos, os clubes de leitura que convidam o autor e os clubes de leitura em que são pessoas que querem ler juntas ou leem autores que já não estão vivos, ou autores estrangeiros, e nem sequer se põe essa possibilidade. E as pessoas, nesse caso, provavelmente têm uma liberdade maior de dizer não gostei nada deste, não faz sentido nenhum. Para dizer que também, pronto, sintam-se à vontade também de falar uns com os outros. Eu não sei aqui quem é que já se conhece, quem é que está pela primeira vez. E de fazermos um bocadinho os dois formatos do clube de leitura. Sobre este livro em particular, eu sinto que ele é muito diferente de tudo o que eu escrevi anteriormente. E anteriormente eu já tinha 3 romances, 2 livros de contos, livros infantis, ou seja, já tinha experimentado muita coisa diferente entre o teatro e a literatura, ilustrado ou não ilustrado, mais gráfico, menos gráfico. Mas aqui senti, ao escrever este livro, e mesmo enquanto o escrevia, às vezes tinha até algum pudor, não é pudor, mas algum estranhamento de estar a escrever assim um livro mais contido, mais simples. Não acho que ele seja menos ambicioso, só acho que as suas ambições não são tão estridentes quanto nos livros anteriores. E foi um livro que me ensinou muito, mas no qual eu próprio, enquanto o escrevia, não sabia bem o que é que estava a acontecer. E evidentemente ele usa muitos elementos da minha autobiografia, não é? Da minha história de vida, sobretudo os sítios onde eu vivi, as viagens, os lugares onde eu sinto que cresci, e nesse sentido eu queria que ele fosse também uma homenagem à viagem que eu sinto que me deu tanto, onde eu aprendi tanta coisa e me formei e conheci pessoas tão importantes para mim com que hoje não contacto ou não convivo, pelo menos, porque é sempre este paradigma também desta geração que se formou viajando, é que pedaços do nosso coração estão muito longe de nós, não estão connosco no dia-a-dia. E isso acho que é um assunto em particular.
E sem dúvida as cidades são as minhas cidades, as descrições das ruas, do contacto com o chamate ou a comida no Líbano, é diretamente da minha experiência. Depois, os personagens já começam a ser uma mescla de ficção e realidade, e a história que eu proponho é uma ficção. Obviamente, muitos de vocês, se calhar, se reviram em alguns sentidos, ou seja, há aqui uma universalidade muito grande de quem já amou, desamou, perdeu, perdeu pessoas, perdeu sonhos, portanto, nada do que aqui está me é estranho, o que não quer dizer que seja a minha história de vida. E também me diverti, ou seja, também parte do que me motivava a escrever este livro, também era esse lado de jogo, de poder pegar em pecinhas do puzzle da minha vida, e quando faltava uma eu inventava, ou moldava um bocadinho uma coisa que não foi bem assim, mas porque servia à história. E se eu tivesse a fazer um trabalho, umas memórias, um trabalho autobiográfico, teria pudor de o fazer. Não é que a memória às vezes não o faça por nós, não é? Mas não era de todo a minha ambição ser fiel ao que aconteceu. Eu queria me divertir, como sempre me quero divertir quando escrevo, queria inventar, queria descobrir a história de amor entre estas duas pessoas, porque é que eles não se entendem. Tudo isso foi um mistério para mim e eu tive que descobrir como quando escrevo qualquer outra história. E pronto, e foi assim que nasceu este livro. Ok, muito bem. Há aqui uma questão que eu gostava de fazer, e que também estava a começar a referir há bocadinho, que a história que conta aqui neste livro pode ser um bocadinho a história ou uma possibilidade de história como um tamanho de uma geração, não é? Sim. Também faz um bocadinho referência a este livro, que se calhar a nossa geração foi a primeira em que a possibilidade de viajar se tornou muito mais democrática, muito mais fácil de fazer, em que as pessoas começaram muito mais a viajar por lazer ou para estudarem e começaram a ter uma vida se calhar muito mais dispersa geograficamente, não é? E isso traz todo um novo tipo de vivências e de experiências que se calhar são diferentes das gerações anteriores, que não aconteciam, ou pelo menos não aconteciam tanto, ou pelos mesmos motivos, não é? Claro. E não sei se houve um bocadinho essa identificação, se os outros leitores conseguiram destrinçar também um bocadinho essa particularidade desta história, poder representar se calhar um tipo de vivência mais atual, diferente, não é? Não sei o que é que acham, eu gostaria também que as pessoas participassem, não só a responder, mas também a colocar elas próprias questões. Portanto, essa era uma observação que eu gostava de fazer, que acho que é muito interessante, de facto. E depois também outra questão também que referiu há bocadinho, que tem a ver com as nossas memórias, e que me parece que esta estrutura deste livro, que acaba por ser salta muito o tempo, não é? Apesar de nós estarmos ali numa narrativa que dura 10 dias, mas vamos saltando para muitos lugares diferentes e para muitos tempos diferentes, não é? Ao longo de vários anos. E se calhar as nossas memórias também são um bocadinho assim, não é? Também vão saltando de tempos em tempos e de lugares em lugares, e se calhar às vezes aquilo que já não nos lembramos bem começamos a achar que foi de uma maneira, não é? De uma determinada forma. Isso também vos costuma acontecer a todos, também acham que é um bocadinho assim e acham que é possível que nós inventemos as nossas próprias memórias. Sim. E isso é uma coisa interessante no livro, que é a perspectiva da Joana, é sempre muito, um pouco diferente da perspectiva dele, não é? Uhum. Eles lembram-se dos mesmos acontecimentos, mas de forma totalmente diferente. É uma contribuição mesmo. Achei a forma de contar completamente interessante, mas sim, isso claro que acontece, não é? Mas às vezes não nos lembramos bem e preenchemos assim as memórias com... E depois quando há o confronto entre memórias diferentes, o que é que acontece? Aí é mais complicado. Foi o que aconteceu aqui, não é? Sim. Não é? Sim. Sim, eu acho que toda a gente já teve esse jantar de Natal, não é? Em que de repente
um primo garante que foi no barco e o outro primo garante que foi na gaivota e que, não sei, de repente acho que isso acontece a toda a gente, de duas pessoas que estavam presentes na mesma situação terem versões tão díspares do que aconteceu. Isso é muito fascinante para quem conta histórias, né? Onde é que está o lugar da verdade e da forma como... porque acabamos por ser todos contadores de histórias, não é? Porque na nossa memória, como não conseguimos trazer tudo connosco, vamos editando, vamos selecionando, vamos, claro, também escolhendo as partes mais agradáveis em que ficamos melhor na fotografia ou contando a nós próprios que a coisa não foi assim tão grave. E isso vai formando uma vida que é nossa, mas que também é uma construção nossa. E eu acho que isso para quem conta histórias, que é o meu ofício em parte, é muito interessante, não é? E todos nós somos assim contadores de histórias. E a questão geracional também é uma coisa que me intriga muito de estar assim aqui convosco, e vejo que é um grupo diverso, porque o livro ainda não saiu assim há tanto tempo, não é? Ainda não fiz tantas, só agora em fevereiro é que vou lançá-lo. Porto, Guimarães, Braga, Olhão. Agora, a partir de fevereiro vou ter um pequeno World Tour nacional. Mas ainda não tive a oportunidade, porque o fim do ano passado foi difícil. Então ainda não... As reações ainda são dentro de um círculo relativamente próximo e até de, sei lá, um amigo da faculdade que disseste, escreveste a nossa história, não é? Que se identificou tanto e disse, eu vivi, isto é a minha vida, eu vivi isto tudo. E tenho muita curiosidade de saber, portanto, nesse sentido, eu acredito que sim, que ele tem qualquer coisa de retrato geracional, pelo menos de uma certa pessoa urbana, que tem acesso às viagens, ainda que seja low cost. Mas também gostava de saber de outras gerações, mais novos, mais velhos, ou de outras experiências, se estranharam, se alguém aqui estranhou esta... Eu acho que, quer dizer, independentemente do cenário e da altura em que as coisas se passam, os sentimentos e as relações são sempre as mesmas, ao fim e ao cabo, não é? Só o cenário é que muda. Aquilo que esteve a dizer das pessoas, o facto, o mesmo acontecimento, ter leituras diferentes das pessoas e chegam mesmo a irritar-se, ou mesmo às vezes esses jantares de Natal e ceia de Natal, e não, foi naquela altura, não foi. E as pessoas ficam mesmo ali encarniçadas, zangam-se imenso, porque o outro não viu da mesma maneira, porque não foi tão importante para ele aquilo que foi para o próprio. Quer dizer, e pronto, e os amores desencontrados. Talvez aquela parte do ser mãe ou não ser mãe, que eu acho que é muito presente neste livro, talvez já seja mais desta geração, não é? Talvez não se punha tanto antes, ou as pessoas não tinham coragem, digamos, para o dizer, as mulheres. E aqui isso é muito vincado. E achei interessante porque aqui há tempos, acho que foi a Cláudia Andrade, sim, falou sobre isso também. Do quartos de final, sim, exatamente. E ela também falava nisso mesmo, da questão de não querer ser mãe. E pronto, acho que isso já é mais... A Cláudia Andrade tem um conto sobre isso? Ela o livro não era sobre isso, mas ela não era, mas no decorrer da conversa chegámos lá de alguma forma, sim. E pronto, este livro, se bem que neste livro a pessoa que é tão vincado, fala tantas vezes na questão de não ser mãe, que não se fica-se com a sensação que, no fundo, até queria, não é? Só não aconteceu, fica sempre assim um bocadinho, eu fiquei na dúvida. Já agora, só para dar um contraponto, eu sou de outra geração, tenho uma diferença em relação a si do livro e da sua de 25 anos, e a minha geração colocou exatamente as mesmas questões. Em relação à maternidade, em relação à paternidade, portanto, a minha geração, que também viajou, sem ser com low cost, também recusou. Eu penso que essa questão é importante aqui, não é? A pressão, não é? Numa certa altura, que também foi para nós, ainda por cima numa altura em que ser diferente era mais difícil, provavelmente, do que hoje, não é? A pressão era maior, e os argumentos eram os mesmos, quer os argumentos psicológicos, quer os argumentos puramente egoístas de liberdade pessoal. Portanto, aí nesse aspecto,
Eduardo Dionísio, que é da minha geração, coloca exatamente as mesmas questões, será que nos vamos parecer com os pais ou não, para nós era a ruptura com os pais, ou pelo menos para essa geração. Isto era só para dizer que as questões da maternidade, a meu ver, e foi a parte, acho que oscila um pouco aqui entre as questões pessoais, isto também é um livro de tornar-se, enfim, crescendo, diria, não é? E todos nós ainda hoje vamos crescendo, pelo menos também sinto, com 25 anos mais, continuo a crescer e continuo a ter as mesmas dúvidas, e fala disso, não é? As pessoas que têm dúvidas, as pessoas que não as têm, mas acho que oscila entre esse registro e aquele registro mais de viagens, não é? Não sei. Há um tom que há aquela parte sempre da língua, das piadas pela língua, que é um clássico quando estamos com os espanhóis, com as simpatias, e com todos, não é? Temos sempre muita dificuldade. Pois, a meu ver, entre esse registro de estar num país estrangeiro, conviver com pessoas estrangeiras e, portanto, ter uma iniciação, o meu registro mais pessoal oscila um pouco, não sei, na minha leitura. Oscila quer dizer, sim, o livro tem essas duas dimensões, sim, é verdade, é verdade. Confere. Estava a tentar, ou seja, há uma questão do lugar, não é, que está no próprio nome das pessoas, e depois há a procura dela através dessas cidades. Houve um momento em que eu ainda achei que podia ser um livro de viagens. Podia assumir, só que depois, claro, a história dela acaba por ganhar uma dimensão tal que deixei de pensar no livro assim. Mas até eu ter a estrutura dos 10 dias, que veio relativamente tarde, a primeira estrutura que tinha o livro era Buenos Aires, Berlim, ou seja, os capítulos eram os nomes das cidades. Depois, por contingências do processo criativo, isso mudou. Eu acho curioso, eu concordo muito com uma coisa que disse. Eu acho que mais do que um livro de uma geração, é um livro de uma idade. Ou seja, é um livro de pessoas que não é só para essas pessoas, mas é um livro para pessoas no final dos seus 30, inícios dos seus 40 anos, muito na fase de vida em que ainda temos bastante para viver, mas já vivemos alguma coisa e com muitas decisões para trás, e começamos a meio do caminho a dizer, espera lá, deixa-me lá olhar para trás e ver onde é que eu estou, era isto que eu queria, que decisões é que eu tomei, que caminhos é que não percorri. Portanto, acho que o livro, para mim, tem muito essa perspectiva do como em inglês se diria o come to terms, não é? O enfrentar um momento e dizer, ok, isto é um momento para balanço e vou daqui também retirar algumas coisas para a forma como quero viver para a frente. Obviamente que acho que por isso que todas as gerações conseguem olhar para este livro, se calhar as pessoas mais novas podem ter uma visão diferente, porque ainda não chegaram a esse momento e se calhar esses temas não são tão vincados para elas, mas eu acredito que todas as gerações para cima vão olhar para o livro e vão dizer, ok, eu enfrentei esta questão de uma maneira ou de outra. Mesmo a questão da maternidade, eu acho que talvez não fosse uma questão tão falada, mas eu acredito que era sentida. Sentida sim, mas sentida, sim, não era abordada, claro. É que eu disse, mas acho que todas as mulheres e os homens chegavam sempre àquela altura e diziam, pronto, por pressão social, eu estou aqui para a minha volta, toda a gente tem filhos, eu vou ter que ter um filho também, não é? Acho que isso é um sentimento muito constante em todas as gerações, que agora se calhar é mais... e há uma maior resistência, se calhar... Uma maior aceitação uma maior por parte aceitação, das outras é verdade. Sim, agora ainda taxa de natalidade. Sim, claro. Também a época que é mais ou menos a minha, não é? Também foi assim uma altura revolucionária, digamos, e as mulheres falavam mais abertamente de que não queriam ter filhos. Mas era uma certa... Era quase um certo grupo sim, à parte. era um grupo à parte, mas intelectuais, enfim, as outras pessoas não expressavam tão facilmente. Esta personagem não continua a pertencer a um certo grupo
Sim, Se sim. não continua a sofrer as mesmo tipo de pressões ou de questionamentos. As questões não é? são As levantadas, questões que as pessoas perguntam, então, continuam a e agora? acontecer. Está na hora, não é? Então, sim, mas acho que já Sim. não acho tanto essa pressão por parte dos outros. Eu acho que continua a haver. Acho que continua a haver. Acho que as pessoas se sentem, se calhar, mais no direito de resistir. Que se calhar era uma coisa que antigamente não havia. As pessoas diziam, ok, eu não concordo com isto, mas eu estou sozinho, portanto, se calhar é melhor calar-me e seguir as regras. E eu acho que hoje as pessoas se sentem mais legitimadas nesse seu sentimento, porque conhecem outras pessoas que têm a mesma posição, porque há um mundo muito mais globalizado, porque vemos nos filmes e nas séries uma forma de lidar com a maternidade que era diferente naquela altura. Portanto, eu acho que as pessoas, sentindo a pressão, se sentem mais legitimadas a tomar essa posição. Mas mais facilmente se pergunta, por exemplo, então e agora do ponto de vista profissional, quais são os Claro, do que é verdade. se fazia, agora já não vejo tanto essa pressão. Então, mas já estás com não sei quantos anos, não sei, não sinto que... Eles agora eles preferem ter um gato, um cachorrinho. Também é verdade. E aí desviam a atenção um pouco, né? E os sentimentos também, né? Coloca o sentimento num petzinho e tá bom. Mas é um enfrentamento mesmo, uma mulher mais avançada, mais evoluída, né? Que trabalha muito também, mais intelectual. Aí o homem acompanha, né? O homem, e normalmente essa mulher escolhe já um homem bom e que pense como ela para poder ter essa. Essa é ela que é bom. Eu acho À partida, não é? eu penso isso, porque antigamente os homens eram muito durões, muito difíceis, e acompanhavam aquele raciocínio machista, né? Hoje a gente vê homens bem mais maleáveis, eu penso. Às vezes tem uma cosmética. Pelo menos os que estão em torno a mim são bastante tranquilos. Mas Deus há surpresas, não é? É isso, é as surpresas. A diferença entre o namorado e o marido. Sim. É uma diferença enorme. É a fase da corte, é tudo muito bonito, não é? Depois quando as dificuldades aparecem é que... Isto é uma boa situação da Yasmin Reza, de perguntar do casal. Pois eu logo, o livro agarrou-me desde as primeiras páginas e parecia ouvir estas vozes todas à minha volta e pensei, mas isto é um livro, não sou eu, não fui eu que ouvi isto. E as primeiras páginas, então houve ali um momento em que eu pensei, isto sou eu, mas ouviu a minha conversa, ouviu o que eu pensei. E agarrou-me logo desde o início. E depois um outro apontamento mais para a frente, eu acabei por me identificar muito porque vivia uma outra situação muito parecida. E este livro acabou por não ser um romance de outra pessoa, às tantas pensei, isto é o meu diário, coisa estranha, toda a gente vai ler a minha vida. Pronto, depois senti quase que tinha que me lembrar que isto era tudo inventado e que na verdade não tinha nada a ver com aquilo, que era tudo diferente, mas em cada frase identificava algo de muito pessoal. E não sei se foi pela forma como está escrito, é um diálogo constante entre nós e nós, ou nós e a outra pessoa. Achei uma leitura diferente, uma forma de ler um romance diferente, quase de um diário, mas sem ser o diário de uma outra pessoa que tinha muito a ver com aquilo que eu tinha em determinadas circunstâncias passado. Por isso é um pouco estranho, porque estou aqui a falar de um livro, mas parece que estou a falar da minha vida, é muito estranho. E quando não tem nada a ver, no fundo, mas ao mesmo tempo tem. Assim, um misto. Se calhar, gostei imenso do livro. Eu li o livro como a história de uma mulher que não quer ter filhos. Ou quem não sabe se quer ter filho, tanto faz, mas que fica aliviada quando não tem filhos. E acho que a questão de não ter filhos é um tema importante do livro. E as cidades aparecem como personagens mesmo, são personagens do livro. E não sei,
eu estava a ler e via muitas ressonâncias com outras coisas que li, depois aconteciam coisas engraçadas, as cidades são todas cidades onde eu estive, e algumas delas onde eu vivi, ou pelo menos imaginei que vivia lá, podia viver lá. Os livros que são mencionados, eu li todos aqueles livros, portanto foi muito engraçado estas coincidências. E fez-me pensar em outros livros que... Eu acredito que tenho lido todos os autores argentinos. Como? Estou a brincar. São muito impenetradas. Não, os romances, tudo o que é toda aquela literatura, os franceses, os alemães, não, mas tudo o que é os poucos romances que são a literatura, a narrativa que é mencionada, são todos. E o que é que queria dizer? E a uma data altura e pronto, e a personagem dele, eu pensava, mas este é o Mané do Lago Avesso, é o Mané do Lago Avesso. E quando cheguei mais para o fim do livro, a uma data altura, há um diálogo, e pensei, este livro é uma outra forma de escrever o Lago Avesso. Eu encontrei realmente uma grande... não é uma forma diferente, mas encontrei, não sei, como se fechasse um círculo que liga, encontrei um círculo que liga os dois livros e achei isto muito engraçado. Se calhar não é assim tão diferente do que ficou para trás. Mas houve uma parte em particular em que sentiu isso? Sim, foi aqui na página 259, quando há este diálogo. Oitavo dia, fomos onde, lembras-te? Estamos na minha varanda em Lisboa, numa esplanada das Docas de Marselha, na tua cozinha na França, num café Sundio com o Julián, no episódio com o Beco do Genesé, eu estou em Berlim, e depois, porquê não estavas quando voltei? Porquê nunca mais te disseste nada? Basta, o teu punho sobre a mesa, as pessoas ao redor a olhar, chega, que queres que eu ouvir? Não sei mais que te posso dizer. Ainda não disseste nada, e fez-me muito pensar nos diálogos de Lago Avesso, em que ela pede uma e outra vez para voltar a dizer o que já foi dito. Sim. Eu estou a sentir exatamente isto, é curioso que tenha falado, porque eu estou a ler agora Lago do Avesso e senti exatamente o mesmo. Eu estou muito no início, mas há muito aqueles diálogos do como é que conheceste o Manel e o que é que aconteceu, e há muito essa coisa que há aqui do mas eu já te contei isso, eu não quero voltar a falar sobre isso, e as diferentes perspectivas. E o Manel que desaparece, aqui também ele desaparece, portanto foi... Mas foi... Não, sim, de facto, eu não tinha de toda essa percepção, é uma surpresa com que saio, obrigada. Foi descoberta. Mas nós falávamos disso... Mas eu ainda não estava, nessa altura não estava tão avançado quando nós falámos, mas entretanto estava a ler e estava exatamente com esta sensação. É o mesmo, não é, obviamente não é uma cópia, mas é o mesmo tipo de questões, é o querer saber algo, querer uma reconfirmação de algo sobre o que já se falou, diferentes versões sobre a mesma história, é um elemento que também li de uma forma completamente diferente. Sim, de facto, é uma coisa que me interessa muito, como comecei por dizer, não é? Esta coisa da nossa memória, de contarmos muitas vezes qualquer coisa, não é? Ou, também como vivia no estrangeiro, às vezes acontecia sempre aqueles 10 dias, aquela semana em que vinha cá, que era muito intensa, em que combinava com vários amigos que já não via o ano todo, não é? Porque vivia fora, então estava a ver pessoas de manhã, à tarde e à noite, e uma pessoa narra-se, como é que tu estás? E uma pessoa começa, então isto acontece. E à 10ª vez que uma pessoa está a contar a história, já conta de uma forma muito diferente de como... Porque eu pelo menos não tolero estar sempre a dizer as mesmas coisas. Então é plástico, não é? Uma pessoa começa a puxar por uns assuntos. E claro que isso, enquanto escritora, sempre me interessou. A forma como escolhemos narrar as coisas, omitindo, sublinhando, enfatizando. E o que é que realmente aconteceu, não é? Se passamos a vida a contar histórias. Mas não tinha a percepção que os dois livros tinham tanta ligação. Mas nós conversámos no outro dia para uma gravação que vai sair, daquilo tem um nome específico. Podcast. Um podcast. E a propósito do Ecologia, não é? Que eu via de uma forma quando lancei, depois a forma como os leitores o leram, esse romance devolveu-me um livro muito diferente do que era a minha intenção.
Então nós ríamos um pouco porque este livro ainda é recente e eu ainda estou à espera de me surpreender o que é que os leitores vão fazer dele, mas pronto, a continuação do Lago Avesso é uma... Agora já não vou começar a introdução a dizer este é muito diferente. Mas já sei que tem um irmão. É completamente diferente, não é? E também eu só li o Lago Avesso. E claro, não tem muito a diferença, é que é uma narrativa muito mais linear e muito mais contida. E quando o pai que lhes pede à protagonista porque é que escreve sempre coisas tão experimentais, e ok, este é um livro para o pai que queria algo mais linear mas pronto, gostei desse livro. Eu desconhecia aquela questão dos cartoneros. Pronto, eu percebi-me dela através do livro e depois vai ao doutor Google saber mais coisas, não é? E depois de repente apercebi-me que tinha havido uma série de exposições e de eventos cá em Portugal relacionados com os cartoneros. Bom, mas quando uma pessoa não sabe que as coisas existem, mas achei muito interessante esse... Sim, essa parte do livro resulta de facto de uma experiência que a Joana teve em Buenos Aires, não é? Sim, eu de facto trabalhei um ano na Heloísa Cartonera, com uma bolsa de voluntariado europeu, e a editora que eu descrevo é a editora que eu encontrei e também a dificuldade que tive por me terem colocado muito... Foi difícil de início, correu muito bem, foi um ano muito importante, mas de início foi muito difícil porque eu vinha fazer voluntariado, ajudar, vinha assim, pronto, vinha, tinha boas intenções, mas... É um bocadinho aquela ideia meio romantizada de voluntariado, não é? Assim. Claramente que ninguém queria a minha ajuda para nada e estavam completamente fartos da forma dos europeus entrarem e imporem a sua mundividência. E eu acho que comecei a aproveitar melhor a experiência quando me retirei, quando me calei e comecei a observar como é que ali as coisas se faziam e a tentar ser parte mais do que impor as minhas ideias. E foi um ano muito bonito, são uns livros muito particulares. Entretanto, o fenómeno cartonero, na altura quando eu saí naquele ano, já tinha explodido. E já havia quase 100 cartonerias pela América Latina toda. Não faz muito sentido importar, porque pronto, começa porque nós temos a triagem do cartão, não é? Nós reciclamos e o cartão, os respigadores no Brasil, ou os cartoneros na América Hispânica, são mesmo pessoas que podem sobreviver daquele subproduto, sobretudo urbano. Então cá, eu lembro porque depois quando voltei a Berlim ainda fizemos umas linhas de montagem, monto o seu próprio livro, só que era mais uma atividade de tempos livres, / objeto estético, e perdia a sua função social, portanto também não foi assim uma coisa que me entusiasmasse muito continuar cá. Cada livro era único. Sim, eram todos pintados à mão. Pintados à mão, encarnados à mão. Sim, tudo à mão. Escritos feitos à mão. Fotocópia. Sim. O ritual do chamate, não é? Sim. Que é o único, não é? É aquela descrição do ritual do chamate, achei muita piada, porque eu tenho uns amigos conhecidos, argentinos, e não tem nada a ver com o nosso chá, não é? Sim. Aquela partilha da boquilha que vai por ali fora e que a água tem que ser preciosidades, não é? Sim, imagine-se um contexto deste, não é? Nós não nos conhecemos, a maioria de nós não nos conhecemos previamente. Já estaria a rodar aqui uma cabacinha que todos partilhávamos, não é? Isso para mim de início chocou muito. Demorou muito tempo mas depois tornou-se, pronto, realmente há uma coesão de grupo, há qualquer coisa que... Depois também pensei muito durante a pandemia como é que eles sobreviveram. Deve ter parado. Porque era mesmo importante chegar assim a um contexto destes. E claro que uma pessoa podia sempre ser ostracizada. passar, mas não era... Não sentia...
podia não te apetecer, podia dizer, já tomei em casa, ou qualquer coisa. Não, ou seja, havia formas, não é assim não é uma ditadura do mate, mas no geral eram as próprias pessoas que queriam esse gesto que entrelaçava. E durante a pandemia pensei muito, o que é que eles andaram a fazer para compensar essa... Como nós os abraços. Não é mau, não é? Mas se não era a sua intenção ser autobiográfico, porque é que deu o nome de Joana à personagem principal? Era para lançar esse... Para lançar essa, pois eu fiquei com a ideia que seria mais autobiográfico. Não achei, pronto, a história do amor poderia não ser esta, mas achei que fosse bastante autobiográfico e provavelmente até era porque os sítios são os mesmos onde esteve. Mas é uma pergunta muito válida. Bastava-me, por exemplo, ter feito uma coisa em primeira pessoa, não é? Que era também uma primeira experiência que eu acho que não tenho. Agora vão-me vocês contradizer. Eu acho que não tenho outra. Deve ter algum conto ou alguma coisa, mas no Ecologia há alguns capítulos na primeira pessoa. Mas sempre tive algum pudor em relação à primeira pessoa, justamente porque nunca gostei da sensação de me identificarem com as histórias. Então também era um pouco para desafiar esse meu, não lhe vou chamar preconceito, mas havia ali qualquer coisa mal resolvido dessa coisa também inescapável, mas também muito difícil de identificar, que é a relação entre o autor e o livro. Então o primeiro desafio era a primeira pessoa. Agora, porquê é que eu resolvi chamar-lhe Joana? Acaba por ser uma boa pergunta que eu não sei se já sei, mas eu acho que depois também tem um lado provocatório quando eu começo eu fiquei assim. Sim, quando eu começo a ficar. Não fiquei confusa, fiquei a pensar no assunto. Porque eu achei que não era autobiografia, depois achei que era só inspirado, não é? Os sítios, quando foram descritos, nota-se que esteve lá, não é? Que viveu ali. Agora, depois, mas com uma personagem chamada Joana. Sim, mas se calhar não é uma autobiografia no sentido que os factos não são necessariamente aqueles, mas as questões são questões que imagino que sejam questões com as quais tu te deparaste. Sim. E que isto foi uma forma de lhes dar corpo. Isso é curioso porque houve uma coisa que disseste na apresentação do livro que eu achei muito interessante. Quando vinha agora para aqui a pé, vinha a pensar que este livro, especialmente comparativamente aos outros que escreveste, é um livro muito diferente, porque é um livro mais pessoal, e estava mesmo a pensar na questão é quase uma nudez do escritor, porque é uma coisa mais virada para a essência, e vinha a pensar exatamente no pudor, foi uma palavra que tu usaste, mas referindo-te à estrutura e à forma de escrever e não ao conteúdo. E eu achei isso muito curioso. E o que te fez sentir pudor do livro foi: este livro é escrito de uma forma mais simples que o outro, mas não o que tu expões aqui, não da tua vida, mas das tuas preocupações e do teu mundo interior. Porque é que uma coisa te causa mais pudor que a outra? Porque acho que uma pessoa tem que manter esse espírito crítico acerca de si própria, ou pelo menos, não é espírito crítico, mas é pelo menos essa atenção. E é muito fácil uma pessoa, sem dar por isso, querer corresponder a uma expectativa gerada, não é? E eu tinha uma série de livros que eu sinto que fiz espontânea e genuinamente mais experimentais, mais gráficos. E depois quando começou a nascer este livro, eu comecei a sentir algum desconforto. Eu não posso escrever isto. E era um misto de eu não posso escrever isto porque é sobre mim, com eu não posso escrever isto porque é só uma história de amor, não é? E justamente quando eu percebi que tinha ali algumas barreiras que eu própria colocara, ninguém me estava a colocar senão eu própria, foi aí que eu decidi, não, eu tenho é que escrever, tenho é que ser o mais possível. Quando eu percebi que tinha medo de ser identificada com a personagem, talvez aí é que, não, ela vai ter que se chamar Joana, ela vai ter que ter a minha, nascer no sítio onde eu nasci e tenho que me colocar nesse perigo das pessoas acharem que sou eu. E hoje em dia não só não ultrapassei, como me diverto muito perceber que
ver os leitores a tentar encontrar-se nessa opinião, porque não só acho irrelevante, porque, ou seja, se o leitor tiver mais prazer em ler o livro crente de que é uma autobiografia, está ótimo. Se tiver mais prazer crente que for uma ficção, também está ótimo. O que eu sinto é a verosimilhança tem regras internas, não é? Há certas coerências e, portanto, se as pessoas realmente acreditarem que isto me aconteceu e que é verdade, então está bem feito. Então fiquem em paz com a questão. E o melhor é dar-lhe o meu nome e assim já não levanta tantas dúvidas. Sim, se calhar foi uma forma de simplificar. Mas de qualquer forma, a pequena história que está lá, portanto, a história, dá um nome ao livro, o título, a história de Roma. Essa Roma tem qualquer coisa a ver consigo. A Roma é a filha que, hipoteticamente, iria nascer. A Roma, para mim, é todas as vidas não vividas. É tudo aquilo que eu podia... Estávamos a falar um bocadinho das artes visuais e eu podia hoje ser ilustradora ou pintora, que foram os meus sonhos de criança, não é? E não sou, a vida enveredou por outro lado. Mas eu posso escrever um livro sobre uma pintora, sobre uma coreógrafa, sobre... Então acho que a literatura tem um bocadinho essa coisa de cumprir a vida não vivida. E o nome para mim que eu dei é esse potencial de vida, que nunca vai acontecer, mas esteve lá quase, é Roma, que é essa criança que teve quase a existir, mas que não foi. E pela descrição das mãos, eu estava a olhar para as suas mãos, e que disse que tinha as mãos da mãe, mãos magras, portanto, dedos compridos, e feições que seriam do pai. Ainda vamos descobrir aqui quem é a mãe. E achei que depois, quando olhei para as suas mãos, lembrei imediatamente daquela parte. Se a personagem não se chamasse Joana, também não havia lugar àquela cena na Argentina. Também Joana. É verdade. Também ouvi isso. Também ouvi isso. Eu queria muito pôr isso, que é para mim uma memória muito ternurenta era a forma como eles diziam o meu nome. E a lenga-lenga também, o chama-chama, o Joana. Mas pronto, não seria isso, pronto, não era estrutural, mas às vezes há esses pequeninos afetos que... Dá jeito a personagem chamar-se Joana, não é? Porque senão fica descabida aquela lenga-lenga e aquela cena do Joana. E é diferente de Joana, não é? Mas eu, enquanto leitor, eu acho mais estranho quando estou a ler um livro que claramente é autobiográfico e de repente o autor, que se chama Arthur qualquer coisa, chamou o personagem de Carlos. Eu acho isto mais incómodo. Eu acho preferível ela chamar-se Joana e não ser a minha história do que ser a minha história e ela chamar-se Patrícia. Portanto, não sei. Mas ainda assim é um livro. Eu gostei por se chamar Joana e por achar que era a sua história. Gostei mais. Sim. Eu não gosto muito de histórias de amor. Sinceramente. Não compraria um livro por ser uma história de amor, porque não é um tipo de livro que eu gosto. E gostei bastante do livro, porque apesar de ser uma história de amor, está contada de uma forma muito interessante e tem os locais que são realmente personagens do livro. E porque achei que era a sua história, achei que era mais interessante por ser assim uma história... Ou mesmo que não fosse dos pormenores, não é? Mas Roma é amor ao contrário, também dá. Sim. E está lá. Mas isso é muito interessante só por si. E era uma coisa que eu incluída, não é? Eu vou ao teatro ou estou a ver um filme. Quando eu sei que é baseado em factos reais, quando eu sei que aquilo aconteceu mesmo, eu absorvo aquela história de outra forma. Ou seja, então isso é... Eu agora ficaria defraudada se me dissesse que tinha inventado algumas coisas e agora a resposta tem que ser não inventar. E agora eu pergunto, porque eu durante muitos anos dancei tango e andei aqui no mundo do tango e toda a descrição era... Pronto, eu estive ali, vivi, passei aquilo, o abraço, o olhar, como é que chama, como é que não chama. E, portanto, tudo me pareceu muito verídico. Agora espero que não tenha sido inventado, porque senão estava muito bem. Tenho um grande amor pelo tango.
Mas é curioso, permite-me, eu não sou do mundo do tango e acho que podia escrever exatamente isto se me documentasse, se falasse com pessoas, não vejo nenhuma diferença. Não defraude, por favor. Pronto, Minha experiência. Para mim, o autobiográfico não é. Acho que todos os escritores se escrevem, não é? Madame Bovary, essas coisas todas, não é? Portanto, essa parte para mim é. Não me identifico mais por ser. É evidente que percebi pela sua biografia que viveu em. Que escreve aqui, que viveu em Buenos Aires, viveu em Berlim, no Líbano, provavelmente, não sei, já não me lembro. Agora, a parte da experiência para mim é totalmente irrelevante, documento-me lindamente e posso contar uma vida totalmente. Aquilo que eu queria dizer é que achei que nem hesitei que aquilo não tivesse sido vivido, porque está de uma forma tão fiel àquilo que eu conheço, porque passei pelo mesmo, pronto, agora particularizando aqui na parte da dança do tango, que nem me passaria pela cabeça que não fosse biográfico, não tivesse vivido na primeira pessoa. É engraçado. Sim, também há a questão de identificação, não é? Sim, Uma pessoa se identificar com o espaço, ou com a situação, ou com o personagem, não é? Sim, exato. Mas esses dois lugares existem, eu identifico muito, ou seja, enquanto espectadora ou leitora, há uma certa propriedade que as pessoas que viveram mesmo as coisas têm para contar e nós seguimos-las e sentimos-nos um pouco defraudadas, percebemos que não foi bem assim. Eu revejo-me muito nisso, mas também enquanto escritora, das coisas que mais prazer me dá é essa vida, não, é ler muito, ver filmes, documentar-me e escrever, sei lá, os diálogos para o fim do mundo são passados num território geográfico onde eu nunca fui. E no entanto, pronto, a pessoa imaginar-se, pôr-se lá, aquelas personagens, a forma de falar, a forma, o frio, a neve, a flor que desponta, aquilo torna-se quase vivencial, não é? E isso também, até este livro, sempre me encantou muito mais ter que aprender, não é? Ter que estudar, ter que ir ver vidas muito diferentes da minha, sempre achei mais enriquecedor, mas também porque estava tão nesse outro lado que pensei, mas será que tenho algum pudor queria sentir, onde quer que, agora ainda não estou a escrever o próximo, e não sei de que natureza será, mas onde quer que vá a seguir, o que eu queria sentir era que as possibilidades me estavam abertas. E houve ali um momento em que eu senti que não podia escrever uma história simples de amor na primeira pessoa. E então achei que me estava a limitar e achei, não, então é mesmo isso que eu tenho que ir fazer. Pode contar-nos um bocadinho como é o seu processo de escrita, com esta curiosidade? Sim, acho que tenho a percepção de que sou muito demorada, sou lenta. Os livros demoram, porque teve muito menos investigação, porque baseou-se muito mais nas minhas memórias. Foi até dos processos mais rápidos, mas ainda levou os seus 3 anos. Mas o Ecologia, o romance anterior, é um livro que me levou quase 8 anos a completar. E são 8 anos em que eu faço muitas outras, escrevo peças de teatro, faço encomendas, pronto, porque apesar de tudo a literatura não se sustenta, não é? Eu tenho que fazer muitas outras coisas para conseguir viver, sustentar-me. Então há sempre mas esse diálogo acaba por ser bom, porque às vezes uma peça de teatro ou uma encomenda de qualquer coisa também traz uma vida nova, qualquer coisa que eu depois vou pondo na receita principal, não é? No ingredientes das outras coisas que eu vou... E acho que adiciona camadas e enriquece, só que demora tudo muito mais tempo. Portanto, eu acho que a lentidão acaba por ser quase um método e também o largar, o permitir às coisas, não olhar para as coisas 2 ou 3 meses e depois tentar ser a minha própria leitora, também é muito importante ter essa distância. E ser relativamente metódica no sentido de, para mim é as manhãs, acordar cedo, todos os dias, quer aconteça alguma coisa ou não. Amanhã é mais para escrever, a tarde é mais para ler e tentar, com todos os desafios que a vida sempre traz, não é? De nos querer... Hoje tive um problema no autocolismo, se querem saber. tive que interromper tudo para arranjar um canalizador, como a vida de toda a gente, não é?
Mas parece que todos os dias há qualquer coisa e todos os dias o texto fica ali. E isso eu acho que isso é da natureza da vida do escritor, que muitas vezes estou a fazer outra coisa, tenho que ir às compras e estou ali ainda com o parágrafo. Sou bastante... não, agora que não estou a criar, mas nas fases mais centrais ou nevrálgicas do livro, posso tornar-me muito possuída, até muito indisponível para aqueles que me rodeiam, porque torna-se uma obsessão resolver aquele parágrafo. Neste, o que me custou, este foi, comparado com os anteriores, foi um processo muito suave, não teve grandes crises. A ecologia foi muito mais difícil, mas teve ali uns 2 ou 3 meses muito angustiantes, enquanto não passei da estrutura. Eu já percebia que a estrutura das cidades não funcionava, mas eu não conseguia perceber o que era. E pronto, abria o documento e mudava coisas de um lado para o outro, e se o princípio começar a meio, se o princípio fosse aqui, escrevia coisas, depois tenho exercícios, escrevo cartas dos personagens uns aos outros. Às vezes uso coisas do teatro, do devising teatral. Tenho um grande amigo que é o Pedro Gil, que é ator. Quase todos os livros fazemos qualquer coisa do género. Gravámo-nos, ele entrevista lembro do Lagavesse, eu sou a Ella Bohart e ele entrevista-me. E descobre-se imenso material, ou seja, realmente nós temos os personagens dentro e descobre-se imenso material assim, gravamos e depois eu ao ouvir percebo coisas da história, não é? da personagem que depois me ajudam a escrever. E gosto muito dessa parte do processo criativo, algo alquímica e mágica e misteriosa que não se explica muito bem, mas que, se uma pessoa confiar e for perseverante, algum dia aquilo... Até hoje eu já tive bloqueios, já tive coisas que me demoraram meses e meses sem eu perceber que destino lhes dar, e tenho muitas histórias na gaveta que são só começos e ainda não chamaram mais por mim, mas acho que até hoje ainda não houve assim um nó que com o tempo e a atenção não se desatasse. E o momento em que o nosso desata é sempre, pronto, uma glória muito bonita de vida. Acho que é por isso que uma pessoa também vai continuando. Sim. Eu estava com dúvida, agora já me esclareceu, porque há uma altura ali em que fala no Pedro e na mulher a Raquel. Eu percebi que é ela. E eu, por acaso, fui educadora da Mónica, da filha. Sim. Os amigos são todos biográficos. Mas quando vi ele, vi, espera, só pode ser. Sim. Na altura em que iam ter a segunda criança. Sim. Que chamaram Joana. Chamada Joana. Engraçado. Sim, tem assim, obviamente eu sabia que eu escrevo para um leitor, não escrevo para ninguém, em particular, mas também me divirto a pensar, escrevo para a pessoa que não me conhece, claro, mas também me divertia a pensar que pessoas próximas que eu sabia que iam ler e deixei-lhes pequenas piadas privadas. Porque não? Mas foi uma coincidência, sim. Sim, pode ser. Não, não é mesmo. Ok. Sim, interessante, sim, sem dúvida. Portanto, no fundo, apesar de ser, claro que é uma ficção, não é? Mas há sempre muitos pedacinhos seus que vão ficando pelo livro. Mas isto vai acontecendo, se calhar, com todos os livros que vais escrevendo também? Sim, eu acho que... Acontece sempre, não é? Mas é uma coisa muito consciente. Eu não acredito nem no 100% autobiográfico, nem no 100% ficcional. Acho que essa mescla é inevitável. E por isso é que, de certa forma, se torna desinteressante. E com o tempo, há coisas que eu achava que são, pronto, imaginação, que não têm nada a ver comigo, e normalmente, com alguma distância ou tempo, uma pessoa percebe, aquilo tem a ver com aquela situação, ou acho que nunca está assim tão desligado de nós, mesmo quando, sei lá, quando eu escrevo um primeiro romance, estranhamente passado numa catedral em Kiev que está a ser
Só que foi há 10 anos, o estranho foi isso. E nunca fui à Ucrânia, e não tenho ligação nenhuma a esse ambiente. Acho que aquilo não tem nada a ver comigo, mas depois com o tempo começo a perceber como há arquétipos, há temas, há coisas que estão inscritas no... Sim, há pensamentos que ficam, não é? Com programas. Sim. Mas disse há pouco que este livro demorou menos tempo e foi mais fácil de escrever, porque tem muitos elementos baseados na vivência. Claro, porque normalmente eu gosto de investigar muito, gosto de escrever coisas. Deu menos trabalho, não é? Deu menos trabalho. Buscar na memória dá menos trabalho do que andar a navegar no Google. E nas pesquisas todas que é necessário fazer, não é? Por isso demorou menos tempo, não é? Sim. Foi seguindo a sua linha. Sim, mas não sei se é justo dizer que foi mais fácil. Levantei dificuldades diferentes, porque realmente não tive que ir para, como todos os livros anteriores, não tive que ir para arquivos e bibliotecas e não tive que me pôr a aprender sobre coisas, porque isso já estava feito nos anos que passei nestas viagens. Mas também trabalhar com memória representa uma dificuldade adicional que se calhar os anteriores não tinham. Portanto, se calhar é ela por ela. Já agora, também se me permite, voltando ao livro, uma certa estranheza. Eu acho, o leitor, permite a minha opinião, que tinha sido o final perfeito da história de Roma, que é a história que Sim. ela, o outro namorado, enfim, Sim. não foi, e deixa. Acho que a história perfeita que não faz diferença, não é? Portanto, a vida dela acabou por ser passada da maneira como relata. Porquê que teve estive em Maputo, claro, como a Rússia ou qualquer coisa dessas, esta história dos fetos, eu também vivi em Maputo, é extraordinário, em qualquer museu, na ilha de Moçambique também tem coisas dessas. Porquê que sentiu necessidade de ir para os fetos que fazem a capa? Porquê que não terminou com... não sei. Pois, podia... Não, é verdade, se calhar tem 2 finais e se calhar o primeiro final seria mais forte. Eu acho que há, no meu pensamento, e não sei se fica no livro, apesar de ser um livro pessoal, ele para mim tem uma reflexão muito fundo sobre este tema da colónia, não é? Do colonial. E pronto, também por isso eu me justifiquei o título A História de Roma, não é? Que é a história de um grande império, não é? Se o livro fosse o que o título promete, seria a história de um grande império. Percebo os seus nomes femininos das cidades. Claro, mas se me questionarem acerca de porque este título, não é? Porque esta brincadeira com a história do Império Romano, eu tenho algumas justificações de estar a pensar quando chego à Argentina e represento a Europa, deixo de ser portuguesa e represento a Europa, pronto, quando estou num país mais rico como a Alemanha e sou portuguesa, esta coisa de uma pessoa viajar e estar sempre em contacto com esse outro exótico e haver sempre qualquer vestígios de desequilíbrios de poder antigos que uma pessoa não participou, mas carrega, não é? Demorou-me muito tempo a conseguir ultrapassar um preconceito muito palpável que os argentinos têm contra os europeus. E não justificável, mas compreensível depois lendo o Galeano e percebendo o contexto histórico da coisa. Mas as pessoas dizem sempre, sim, mas isso é o passado. Eu não fiz nada, eu não andei nas caravelas, eu não... E para mim, de alguma forma, esta história do... Espero que toda a gente tenha terminado, não é? Mas esta coisa terrível de matar animais em vão, só porque sim, só porque podemos, e depois nem sequer usar o terreno para a agricultura, ou seja, é mesmo em vão, parecia que de alguma forma simbolizava toda esta, de uma forma difícil de explicar, mas para mim esta história dos fetos com que eu contactei em Moçambique tinha a essência de todas estas relações de poder, para quê,
toda esta violência injustificada, não é? Neste caso contra animais, mas em tantas outras situações contra pessoas ou contra populações inteiras, que está sempre inscrito na história dos povos, não é? Vamos até ao fim do mundo a pensar, sim, mas os alemães, mas antes dos alemães, ou seja, havia sempre... Mas percebeu que os moçambicanos, se fazem isso, não tem o mínimo problema, mas a história natural não foi mexida, não é? Exato. Só nós europeus, ou a maneira como representamos os animais, tivemos animais embalsamados, não sei se em Portugal, ali no museu, na Bélgica, claramente, também era assim, é que temos pedidos para mudar essa representação. Os africanos, o mínimo. Sim, sim, aquilo está lá no... Moçambique é um museu colonial por excelência, que não conta nenhuma história dos povos que não sei se já é de Moçambique, também são museus completamente incríveis, em termos de continuarem a perpetuar a história colonial, Camões, Vasco da Gama. Sim, a cidade inteira ainda não se... tudo, não é? De forma como, pronto, aquela a descolonização veio nos Estados Unidos, é uma moda nos museus, é uma moda que está a chegar aqui, à África. Eu nem é um texto a defender nenhuma das posições, é só sobre essa brutalidade. Que no fundo é a brutalidade da história dela, não é? Porque não há propriamente... ela perde a filha de uma forma brutal e inqualificável, não é? Mas nas nossas vidas acontecem-nos coisas assim, que não têm compensação histórica. Nós, pronto, coletivamente, não é? E isto eu ainda não tenho, eu pessoalmente ainda não tenho uma opinião formada sobre os pedidos de desculpa históricos, por exemplo. E sobre todas estas, leio muito sobre o tema, interesso muito sobre o tema, mas por exemplo, agora quando fomos todos houve uma comitiva para a Feira do Livro de São Paulo, em julho, e eles estavam a interromper o país convidado da Bienal era Portugal, então foi uma comitiva maior, foi assim uma coisa, e a mim não me aconteceu, mas muitos Dulce Maria Cardoso, Hélia Correia, a Golusa, estavam a ser interrompidos nas suas sessões como representantes como é que o lugar de fala é do opressor, é do ditador. E eu que fazia naquele momento parte desta comitiva, pronto, estou de novo com o meu corpo a representar a violência europeia perante os argentinos. E nós não nos podemos demitir desses lugares, não é? Eu chego ao Brasil e sou portuguesa e há toda uma história. E eu ainda... Pronto, como o meu ofício é cuidar de histórias, ainda não sei bem o que fazer com isso. Tanto como esta história também agora do São Luís, acho que a minha postura é tentar ouvir, não é? Primeiro que tudo ouvir, não ter já certezas. Por isso é que eu acho que eu percebo perfeitamente que o livro talvez acabe mesmo no conto que o homem lhe deixa para trás. E o resto parece um pouco avulso. Sim, mas ela quer ter a palavra final. Pois é, para mim essa questão, para mim o livro não podia acabar naquela história, porque isso seria deixar que a última palavra fosse dele, e para mim a parte final de Maputo permite-nos fazer o full circle, ou seja, eu acho que a parte final de Maputo nos diz: este livro é a minha história de Roma, não é a tua história de Roma. Este livro sou eu a contar aquilo que me aconteceu. Eu acho que se não tivesse isso lá, nós não percebíamos isso e se calhar não percebíamos outra coisa que para mim é um tema fundamental, e que eu disse à Joana, e que nós por acaso não falámos tanto aqui hoje, que para mim este é um livro sobretudo sobre lutos. Não tanto sobre o amor, e talvez por isso é que desculpa, não ouvi o teu nome. Vera. Vera, tu no início dizias que normalmente não gostavas de histórias de amor, mas gostaste desta. Eu acho que se calhar porque ela fala de um amor, mas não é uma história de amor, é uma história de perda. É uma perspectiva diferente, não é? Porque não é a vivência de um amor, é o saber que esse amor já se perdeu e estar a fazer quase o funeral a essa relação e a aceitar. Eu acho que essa parte final nos remete muito para isso, faz-nos olhar para o livro de maneira diferente, dizer: ok, isto é a perspectiva dela, isto é uma pessoa a aceitar e a fazer a catarse
de várias coisas, que se terminasse ali eu acho que não fazíamos essa ligação. Eu, para mim, digo-lhe muito sinceramente, a minha visão sobre o livro mudou até eu ter lido esta parte de Maputo e ter acabado naquele ponto. Até ir àquele ponto eu pensei, isto é uma história de uma relação que não correu bem, em que a maternidade era uma questão. E quando eu li esta última parte disse, não, este livro para mim é um livro diferente daquilo que eu pensava que era. Mas é uma leitura pessoal, claro. Eu pensei mais que fosse, com a última parte nós percebemos que ela conseguiu ultrapassar, não é? Claro. E dá-nos a clara indicação, ok, tudo isto aconteceu, foi tudo muito traumático, ela andou antes à procura dele, ele foi mais importante para ela para ele. No entanto, ela ultrapassou e está com novas vivências e explorar outras coisas e a escrever uma história da sua perspectiva. Para mim foi importante esta última parte só por causa disso. Não teria que ser necessário no meu apoio, podia ser em qualquer lado, não interessa. Mas foi importante ter isso. Ela ultrapassou. E é muito interessante ser ela ter a palavra final, ser ela dizer, não, mas a história que eu quero contar é esta história que quero ficar, porque é a última que sou eu que falo no fim. E nesta luta contínua que há no livro, entre a memória de quem, porque cada um tem a sua memória, cada um tem a sua narração, pois de facto faz sentido, é importante que seja ela a vincar a posição dela. E uma curiosidade que eu tenho, pronto, já agora estamos aqui, que é que isso custou, como a perspectiva é tão, pronto, só temos o que ela nos conta, não é? Conseguem senti-lo a ele? Conseguem, ele é tridimensional para vocês? Quem é ele? Não sei se faz sentido a minha pergunta. Faz, eu acho que sim. Na última parte, nos últimos dias em Lisboa, ele manifesta-se perfeitamente e diz aquela força. Eu fui mais importante para ti do que tu foste importante para mim, não é? Está muito mais desligado na história toda. Aquela história de amor, ela está muito mais ligada, ela é quase obsessiva atrás dele, não é? Sim. E ele não. Está-se bom vivant, vai por ali afora, vai de país em país, aproveitando a maré. Foi ela que não quis ter filhos, não é? Ela que não queria. Ela não ouvia. Ela que possibilitou a contava relação. as histórias e Ela voltava assim. Ela voltava assim. Queria sempre a confirmação da sua história, não é? Sim. No fundo é um bocadinho isso. Sim. Sim, a Milagre Vence, ele diz várias vezes, eu já te expliquei. Eu não sei, mas há ali, eu por um lado acho que essa visão do bom vivant e do desprendido é um tema recorrente e nós somos levados ao longo do livro, estamos a ver a história da perspectiva dela, a sentir empatia por ela e a antagonizá-lo, a dizer, malandro. Mas eu acho que ao mesmo tempo ele volta. E o ele voltar, lá está, isto, pronto. Ele volta no sentido, é ele que vem a Lisboa. É ele que vem a Lisboa. E o facto dele vir a Lisboa, ao mesmo tempo, leva-nos a questionar muita coisa, não é? Um bocado o que acontece às pessoas quando têm relações. Uma relação acabou e a pessoa depois reentra na tua vida e diz, mas porquê é que isto está a acontecer? Mas o que é que esta pessoa quer? Mas será que há aqui uma leitura mais profunda? Sabemos que ele regressa a Lisboa, mas não tem data de regresso. Não tem data de regresso. O que é que isso quer dizer? Eu acho que a personagem dele é complexa. Acho que nós não a conseguimos ler tanto e perceber tanto, porque obviamente estamos a ver só parte dele. Mas eu acho que há elementos suficientes no livro para nós questionarmos o que é que ele quer realmente e se o que ele diz também é exatamente aquilo que ele sente ou se é uma forma também dele se proteger e de se posicionar em relação a ela. Interessante. Sim, porque essa foi uma dificuldade, porque, ou seja, eu não queria que ela fosse a vítima, a boazinha, e que ele fosse o mal da fita, queria dar alguma... Só que como eu só tinha a perspectiva dela, era difícil, dar a boa vontade dele, ou a intenção dele. Sim, eu acho que acaba, se calhar, há algumas pistas que nós vamos recolhendo, não é? Mas se calhar fica tudo assim um bocadinho no ar, não conseguimos colar as peças todas para conseguir construirmos nós aquela personagem, não é? Temos assim visões. Não, como vítima, não pareceu uma passa, vítima. Sim.
Sim, a vítima não é bom. Mesmo porque acho que todos nós já estivemos nesta posição de uma maneira ou de outra. Talvez ligeiramente obsessiva. Sim, ligeiramente. Eu não acho. Por acaso é uma questão que surge. Eu não achei. Eu acho. E foi uma discussão que surgiu no grupo. Houve muita gente que falava de. Ele não ouvia. Mas ela não ouvia. Há essa questão da opção. E ela foi atrás dele para Marselha. Isto é uma stalker. Exato, é loucura. Eu não sei, eu acho. É uma pessoa apaixonada, as pessoas quando são apaixonadas são um bocadinho... Não, mas está bem, uma coisa é estar apaixonada uns meses depois, uma coisa é estar apaixonada... Sim, mas eu acho que uma coisa é ir, vou para a porta do trabalho observar através da janela e ver o que acontece. Eu acho que aqui é mais o... Eu acho que é muito uma versão hollywoodesca do, não, eu vou para aquele sítio porque vai acontecer um momento em que nos vamos cruzar numa esquina e tudo vai fazer sentido. Eu acho que é mais o procurar esse momento do que o de quereres impor e querer absorver a vida da pessoa. É a minha visão. Não estou a dizer que é stalker, não estou a dizer que é obsessiva. Sim. Mas a Joana perguntou se a personagem, se ele é tridimensional. Eu, se calhar vemos assim de uma forma mais afastada, não é? Porque é narrado por ele. E se calhar para mim o momento em que ele se tornou mesmo uma personagem mais, quase que diga mais real, que não é só aquele que se foi embora e que desapareceu assim, é quando os diálogos finais em que ela pergunta onde é que tu estavas e ele retorna onde é que tu estavas e imagino que eu passei, imagino que eu passei e aqui mas ele também e aqui é que o personagem... É que nós nem sabemos bem se ele realmente desapareceu dessa forma, porque ela conta a história também como nos parece melhor, não é? E como a sentiu. Porque ela teve um acidente dela, mas nós não sabemos se ela chegou e ele já tinha desaparecido, ou se ela simplesmente decidiu contar a história ligeiramente diferente porque foi o que lhe ficou. Ou até pode ter acontecido ele dar uma justificação e ela simplesmente não achar que a justificação era suficientemente boa e portanto para ela ser um abandono porque a justificação não é boa. E depois quando as personagens mentem, não é? Quando estamos a ler um livro destes, podemos duvidar assim de várias coisas. Havia alguns momentos poderia não acreditar totalmente. Sim, e a partir do momento em que têm duas opiniões de algo e quase com factos tão reais, a pessoa pensa, afinal, quem é que está a falar das histórias? É mais verídico. Sim, estamos quase em um momento de confronto, não é? Um que diz que foi assim, outro diz que foi de outra maneira, não é? O leitor fica assim um bocado, mas afinal, há sempre esses momentos de dúvida, claro. Ele também tem alguma presença, pelo menos faz-nos pensar. Sim, exatamente. Mesmo não seja se calhar uma personagem muito definida, não é? Também nos interpela e também nos faz pensar e questionar esses relatos, não é? Como é que aconteceram, ou se é que aconteceram. Sim. E ele também perdeu algo, não é? Exato, e depois no fim também questionamos isso, afinal, espera lá, mas afinal ele se calhar também tinha aqui qualquer coisa, sim. Também tinha uma palavra a dizer. Para ela é uma perda física e é uma perda que obviamente tem um peso diferente, mas para o outro lado ele era a pessoa que queria ter também o filho e que também passou por aquela experiência, portanto também não há de ter sido fácil para ele. E ainda por cima com suspeita do que ela fez sem dizer nada. Sim, eles discordam acerca do que é que aconteceu, não é? Sim. Que ela terá tido a intenção de tomar a decisão dela sem participar absolutamente nada a ele. Portanto, ao fim e ao cabo, a importância dele naquele episódio era quase nenhuma, não é? Que ela fazia o que queria. Sim. Ele depois queixa-se disso quando vem a Lisboa, não é? Quer saber o que é que se passou. Isso já dava para outra história. Agora era a história dele. Não, esse dispositivo existe, não é? De um e outro, mas eu decidi ser só a dela e foi uma das coisas assim mais difíceis, foi que eu não queria que ele fosse só um fantasma ou uma tela de projeção. Queria que ele tivesse... Carne e osso. A gente sente-o na história.
Gente, sempre que ele desaparece. Mas é quando está. Chega. Está subjacente também, não é? De alguma forma está sempre presente. E o stalker está sugerido, porque eu trago a Sophie Calle muito intencionalmente, ou seja, eu acho que ela quer, eu via-a como alguém que queria elevar aquela perseguição a uma forma de arte, ou seja, ela não se quer ver a si própria como stalker, mas há ali uma coisa já muito desequilibrada. Sim. Por isso é que nesse momento, por causa desse comportamento um pouco mais obsessivo, eu comecei a dar mais crédito ao que ele dizia. Pronto, sim, até aí. Mas eu questionei muito o que terá mesmo acontecido em Marselha. Porque aquela história dela de perseguir a minha grávida e depois ela dizer que dava versões diferentes para os vários amigos, fez-me também questionar se ela me estava a contar a história verdadeira que aconteceu em Marselha. Marselha ficou assim muito para mim, aconteceu, não aconteceu, ela viu, não viu, quando diz que decidiu seguir a minha grávida e não a ele. Sim. Tudo me fez muita confusão, portanto, Marselha para mim é uma coisa Foi uma trica. escura. Foi uma trica, não é? Há mais questões? Nós estamos quase aqui a chegar ao nosso tempo final. Se alguém quiser fazer mais um comentário final também, ainda temos uns minutinhos. Não? Se calhar despedimos por aqui. Muito obrigada, Joana, por ter estado connosco. Obrigada a todos vocês pela leitura. Sim, acho que foi aqui um momento muito interessante e também revelador quase aqui do livro. Mostra-nos outras dimensões. Eu acho que estes encontros, clubes de leitura, são sempre interessantes para partilhar as nossas leituras uns com os outros, mas também é interessante termos uma partilha do autor que também nos mostra sempre uma dimensão diferente e mais uma camada, mais outra camada. Portanto, é muito bom termos cá os convidados. Portanto, obrigada mais uma vez, Joana, por estar connosco, pela disponibilidade. Tá bem? Obrigada.